fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para o melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos pedir por misericórdia para as nossas faltas, para os nossos defeitos seculares, e vamos compreender que esta misericórdia nos é fornecida todos os dias, e nós, no entanto, não temos ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. Mestre Jesus, que todos aqui presentes possam se equilibrar dentro do Teu Evangelho, compreender as Tuas leis, os Teus ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração e que nós tenhamos condições de todos os instantes renovar as esperanças, renovar a confiança e colocar dentro de nós a coragem para darmos os primeiros passos, cuidar dessa casa espiritual, conforme a leitura, essa casa íntima, que somente nós mesmos é que somos responsáveis pela sujeira ou pela limpeza dela. E eu acho muito bom que quando abre-se aquela página, não é por acaso. Ela sempre vai estar ligada a algum de nós, ou mesmo ao tema ao qual a gente está trazendo. E quando fala da casa espiritual, a nossa intimidade, o que nós temos de mais profundo dentro de nós vamos pensar na reforma íntima. E essa reforma tão necessária e tão urgente, ela precisa estar em todos nós com esse propósito, porque nós sabemos que nós somos a onda de pensamentos. E esses pensamentos, tudo tem a ver com o tema de hoje: adultério e Jesus. E a gente vai lembrar da passagem evangélica, onde eu acho que quase todos aqui devem lembrar, quando aquela mulher, ela foi acusada de adultério. Ela foi acusada por aqueles homens, porque naquela época, aquela lei muito dura com as mulheres. Então, quando Jesus que passava, viu aquele tumulto, quis saber do que se tratava. Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério. E aí Jesus, com a sua docilidade, com a sua compreensão, chega até a mulher, né? E pensativo, reflete: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, porque a mulher ia ser apedrejada conforme aquela lei. E
aí Jesus utiliza esse exemplo para forçar em todos nós essa reflexão. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra naquela mulher. E os homens não fizeram isso. Derrubaram as pedras no chão e foram embora. E Jesus chega para aquela mulher e pergunta: mulher, eles te condenaram? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vais e não voltes mais a pecar. Essa passagem toda, Jesus quer dizer que não é aquele adultério que referia-se àquela lei mosaica. O adultério, ele é utilizado num sentido mais amplo. Corresponde ao erro, ao mal, ao desvio do bem. Mas para aquela época era necessário esse exemplo figurativo, porque a lei mosaica dizia exatamente: não desejar a mulher do próximo. Aquele que desejar em pensamento já está cometendo o adultério. E o adulterar é alterar, é desviar. Então, por isso, adulterar a lei, ou raça adúltera, era outra expressão também, no sentido de raça, de grupo, que se desviava do bem. Então, essa passagem, ela não vai nos mostrar apenas aquela mulher que foi acusada em falhas do sexo, mas é muito mais o que Jesus nos quer dizer, do desvio do bem, do erro. E Jesus vai mais além quando ele começa a explicar em outras passagens que este erro, ele é originado no pensamento. É no pensamento em que está a maldade, o desvio, o engano. Primeiro o pensamento para depois a ação. E é por isso que nós precisamos ser mais vigilantes. Quando Jesus diz exatamente, é o pensamento pecaminoso, maldoso, que já faz com que a gente esteja praticando o adultério. Não é o adultério relacionado a uma determinada falta, uma determinada queda. Então eu coloquei algumas coisinhas aqui para não desviar do assunto, somente para a gente lembrar que Jesus exalta a pureza do pensamento. Quando nós dissemos exatamente naquela passagem da pureza de coração, no Sermão da Montanha, onde ele diz: bem-aventurados os puros de coração. E aí assemelha-se às crianças pela pureza. Nós estamos nos referindo porque o coração é o símbolo do sentimento. É um símbolo poético. Os poetas utilizavam e ainda usam até hoje a simbologia do coração para representar a afetividade. Então, por isso que dizia-se a pureza do coração, mas a gente sabe que é a pureza do pensamento. É o pensamento. Nós podemos nos esconder de todos, de tudo, menos de nós mesmos. Porque o nosso pensamento é aquele que grita a nossa consciência. Então, nós construímos os pensamentos. Existe até um ditado meio trocado que diz assim: dize-me o que pensa, que eu te direi com quem andas. Isso no sentido de companhias espirituais. É através do nosso pensamento que nós vamos atrair as boas companhias ou as companhias inferiores. E nós somos os grandes responsáveis. Muitas e muitas vezes é até favorável a nós que os nossos pensamentos não se materializem ou não sejam expressivos a olhos vistos, porque até então poderíamos até ter vergonha deles, ou até nos daria atestados de loucuras momentâneas, porque muitas vezes a gente é pego, nós mesmos, em pensamentos terríveis, e a gente não tem coragem
sofremos as consequências dessas coisas. A lei de Deus é uma lei de equilíbrio, é uma lei de justiça. É a lei da ação e reação, da causa e do efeito. Então, nenhum de nós está vivenciando injustiça divina. Nenhum de nós. Por mais pesado que seja o fardo, por mais agruras que a gente possa experimentar, por mais lágrimas e dores que a gente possa vivenciar, tudo tem um propósito: nos fortalecer, nos chamar a atenção para melhorar o passo, nos convocar para tomar um caminho melhor, nos reformar para que possamos ajudar a humanidade toda a progredir. Então, a passagem evangélica da mulher adúltera, ela é muito importante e atual para todos nós. Porque se nós pudéssemos trazer esse termo, essa essência, numa linguagem tão moderna na sociedade em que vivemos, na situação em que o nosso país vive, nós poderemos dizer que a corrupção é uma forma de adultério. A corrupção é quando há o desvio, é quando há benefícios próprios em detrimento de outrem. Então a gente pode também incluir isso dentro desse exemplo. E nós vamos ver tantas e tantas coisas, porque não só é na política que isso existe. Existe a corrupção do próprio caráter do homem, onde se deixa muitas vezes cair nas tentações, nas armadilhas, nas facilidades para se macular, para demorar-se mais em entretenimentos infelizes, ocupações inúteis e atrasar mais a sua marcha em progresso espiritual. Então, quando a gente pensa nesse adultério, nós vamos pensar em nós mesmos. Nós não estamos apontando o dedinho para qualquer pessoa. Nós vamos pensar em nós. Até que ponto eu também não estou envolvida numa coisa desse tipo? Em que eu adultero? Em que sentimentos eu realmente procuro enganar? Eu procuro me desviar? O que é que eu estou abraçando para a minha vida? O que é que eu estou oferecendo? E aí Jesus também, nessa mesma lição, ele vai nos mostrar que jamais a gente julgue. Nós não temos autoridade para isso, porque nós somos espíritos em evolução, ainda comprometidos com muitas e muitas coisas, né? Somos espíritos endividados e não podemos apontar o erro dos outros quando nós também temos. Alguém até pode dizer: mas desse pecado eu não tenho não. Pode não ter hoje, mas nós desconhecemos as nossas experiências anteriores e nenhum de nós está lembrado com detalhes os nossos fracassos de outrora. E quando a gente pensa também nisso, quando falamos em adultério, a gente vai pensar também nos desequilíbrios. E aí nós vamos tocar num assunto muito delicado, mas que a gente precisa ter muito cuidado com isso, que é da sexualidade. Porque todo mundo sabe que era chamado o adultério quando falava-se na prática, na falha por conta do sexo. E a gente vai se reconhecer também nas faltas em relação à sexualidade. Então a gente vai lembrar, nos livros de André Luiz, principalmente, né, que a sexualidade, ela é algo necessário ainda a nós, espíritos que ainda estamos ligados a esse corpo denso, às necessidades deste planeta ao qual estamos mergulhados. Mas é preciso ter equilíbrio, respeito, responsabilidade, discernimento.
nosso corpo, tudo é sagrado. Não é apenas a parte genésica, aquela responsável pela reprodução, mas qualquer parte do nosso corpo é sagrado. Os olhos, o coração, as mãos, o cérebro, tudo é muito sagrado para nós, porque é um instrumento de uso do Espírito para que possa manifestar-se aqui nessa existência, enquanto estamos reencarnados. Então, também na área sexual, a gente precisa ter esse mesmo cuidado. E é maravilhoso quando há o respeito, o equilíbrio e o sentimento de afetividade entre as partes, porque sabes que há uma união, há uma troca de energia, mas com um propósito de crescimento, com um propósito de união. Infelizmente, nós ainda estamos mergulhados nas sociedades humanas, onde isso ainda é utilizado de forma desequilibrada. E é desequilibrada de tal forma que muitas e muitas vezes geram obsessões. Nós sabemos, e a literatura espírita nos indica, principalmente nas obras de André Luiz, onde narra episódios sobre as obsessões relacionadas ao sexo. Então, os recém-chegados do além-túmulo, ainda com essas energias sexuais desequilibradas, sentem falta dessas coisas. E como não tem um controle, um domínio sobre isso, passam a buscar energia nas pessoas ainda encarnadas para se satisfazerem. E quando elas encontram pessoas que também têm as suas energias sexuais desequilibradas, há um acoplamento, há uma sintonia. E aí essa parceria parece que, entre aspas, perfeita. Ficaremos juntos. E começa então essa união entre dois seres encarnados e desencarnados com energias sexuais desequilibradas. E nós sabemos isso, e até narra o livro de André Luiz, onde dá exemplo de um casal, onde um homem sentiu atração por uma outra mulher, e já estava realmente cometendo o adultério, e a esposa sentia, quando ia dormir, as vibrações das energias daquela mulher. Porque aquela mulher já fomentava em pensamento que desejava ocupar o lugar da esposa. E por aí começa um conflito também espiritual entre essas três criaturas. O esposo, a esposa e essa terceira pessoa. Então há uma desarrumação, tanto na vida material quanto na vida espiritual. E muitas vezes nós sabemos que isso também existe no mundo espiritual, nas regiões mais sombrias, nas regiões de desequilíbrio, onde essas energias também são levadas em consideração. Então, quando nós voltamos a pensar em Jesus, esse adultério, né, essa infração à lei divina, à lei maior, nós não estamos condenando a sexualidade. A doutrina espírita não condena, apenas recomenda o respeito, o equilíbrio para tudo. Para tudo. Então isso é muito importante que nós pensemos lá dentro de nós mesmos, e nós sabemos que temos lá guardado nos refolhos da alma, talvez não nessa existência, mas talvez em outras, desequilíbrio nessa mesma área. Porque, vez por outra, somos pegos em alguma situação em que a gente leia ou que a gente veja por imagens, e a gente dentro de nós recrimina ou aplaude, ou se sente atraído. Porque é que muitas vezes há pessoas que antes de dormir precisam ver um filme,
um filme com muito erotismo, porque aquele pensamento está voltado para isso, essa sintonia de buscar essas coisas. Então, muitas vezes, escondidinho dos outros, mas lá dentro com um desejo ardente de procurar isso. Ou às vezes o contrário. Pessoas que veem uma cena, que nem tão pouco são cenas eróticas, mas que o seu pensamento já está condenando, porque já sabe o que é aquilo. Então a gente não precisa olhar para o outro, basta a gente refletir e pensar: será que eu já vivenciei isto? Eu tenho conhecimento de outras oportunidades de existência física. Será que eu já vivenciei isto? Não posso condenar ninguém. Pelo contrário, posso ajudar em pensamento para que as pessoas se equilibrem. Porque a gente precisa ter muita delicadeza com uma pessoa que tenha um desequilíbrio nessa área. Nós sabemos por aí as aberrações. E como ainda temos uma primitividade, um homem muito velho ainda dentro de nós, resistente a mudanças, no primeiro impulso a gente quer jogar a pedra. Ouvi muitas vezes algumas pessoas dizerem, até mesmo espíritas: por mim, aquele homem, aquele maníaco, merece uma surra para aprender. Não é assim? Quantas pessoas não são linchadas? Quantas e quantas vezes as pessoas que se sentem ofendidas, maculadas por um comportamento dessas pessoas, querem dar o troco à violência. E se nós não fazemos, mas aplaudimos lá dentro de nós quem faz, somos esses homens que estavam com as pedras na mão quando aquela mulher adúltera estava ali. Nós somos esses. Mas a gente tem que lembrar do que disse Jesus: quem tiver um pecado, quem não tiver, que atire a primeira pedra. Pois nós somos esses homens ainda. Nós não atiramos a pedra da mulher adúltera, mas nós atiramos pedras em outras situações. Nós condenamos. Nós olhamos muitos outros. E a gente se esquece muito de olhar o que é que nós somos, o que é que estamos fazendo, que adultério nós estamos cometendo com os que estão muito próximos de nós e depois com aqueles do portão para fora. As injustiças que nós cometemos poderão ser consideradas também uma forma de adultério. A injustiça de julgar, de fazer mau pensamento, né? Aqueles pensamentos precipitados, as leituras rápidas. E quando a gente percebe que fez uma leitura rápida, será que nós temos coragem de pedir desculpa, de reconhecer? É outra coisa também que precisamos cuidar de nós. Então, todos esses assuntos estão entrelaçados. A casa espiritual, o pensamento, o adultério, e Jesus para nos trazer as recomendações valorosas. Então, outra coisa que eu anotei aqui, que é do livro Vida e Sexo: à luz do Espiritismo, a sexualidade ainda é uma necessidade para nós, espíritos em evolução, numa faixa primária e presa ao corpo denso. Exigimos respeito, equilíbrio e afeto entre as partes. Então a gente sabe que a doutrina dos espíritos, ela não veio para julgar. Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Mas Jesus veio ajudar aos homens a executar essa lei, a aplicar essa lei, a cumprir essa lei. E é a lei divina, a lei do amor, a lei que nos diz: não faça ao outro aquilo que você não deseja que faça com você. É a lei de amor. Ame. Exatamente, né? Não julgar para não ser julgado. E a gente sabe que o amor ao próximo, nessa ordem: amar a Deus,
Amar ao próximo como amar a si mesmo. Então é preciso que a gente aplique o amor. Porque a partir do momento que a gente compreende isso, não vamos mais adulterar. Aí nós vamos realmente compreender o que Jesus quis quando disse: vai e não volte a pecar. E Jesus sempre foi imperativo em alguns verbos, no sentido de boas recomendações. Levanta-te, anda, vai, segue-me. Então ele usava isso com as boas recomendações. E quando ele disse: vai e não voltes a pecar, é que a gente não volte a cair nas mesmas faltas, que a gente aprenda que as nossas faltas que nós já superamos, elas nos fortalecem, ela nos dá a condição de andar com mais segurança. Mas já sabendo disso, a gente procura não cometer as mesmas faltas, porque existe um juiz que é muito implacável em nós, é a consciência. Nenhum de nós fugirá dela. Mais cedo ou mais tarde, ela nos cobra. Alguns já fazem o exercício de Santo Agostinho. Antes de dormir, faz a reflexão. No dia de hoje, será que eu fiz o bem a alguém? Será que eu machuquei alguém com atitudes, com pensamentos, com palavras? Então a gente precisa fazer esse exercício. Porque se nós reconhecermos que pisamos na bola, cabe a nós no dia seguinte se reconciliar com aquele e se corrigir. Essa é a recomendação. Se a gente bem pensar, Jesus é bem repetitivo, porque cada passagem evangélica ele escolhe uma lição para incutir em nós, em nossas consciências, de que nós precisamos nos modificar e amar. Então tudo de Jesus vai ser a tônica, o amor e a caridade. Até mesmo com aqueles flagrados em delitos, que é muito difícil para nós, para a nossa sociedade, para essas leis e para esses valores e preconceitos que ainda temos e que a sociedade nos oferece. Nós ainda somos muito cruéis uns com os outros. As leis de equilíbrio, elas precisam existir para que haja uma organização, para que haja uma disciplina, mas em nenhum momento é preciso que essas leis venham acompanhadas da crueldade. E infelizmente, mesmo estando num momento de transição, de renovação, de modificação, nós sabemos que existe ainda muita violência na humanidade. Infelizmente. E alguém pode até perguntar: mas será que Deus não está vendo isso e nós estamos abandonados, onde o mal supostamente está imperando? Não. Porque aquele que sabe, que conhece os desígnios do Pai, sabe que o bem é maior do que tudo. Infelizmente, este planeta de provas e expiações, e daí a razão de estarmos aqui, porque ou estamos experienciando provas ou expiações, e nessa condição, nós sabemos que Jesus é o governador deste planeta. E Jesus, sendo o que é, esse Espírito perfeito e puro, deixaria todos nós à deriva, à toa, abandonados? Claro que não. E Jesus trabalha com uma assembleia de espíritos mais evoluídos do que nós, para também trabalharem em favor do progresso dessa humanidade. São os benfeitores
espirituais, são os irmãos socorristas que estão apostos principalmente para aqueles doentes, para aqueles que querem a cura, para aqueles que querem a modificação para melhor. Então nós somos muito ajudados e seremos muito mais desde que queiramos, desde que os nossos propósitos sejam os melhores. Nós seremos muito ajudados e, sendo ajudados, cabe a cada um de nós ajudar, porque nenhum de nós progride sozinho. Nós precisamos ajudar a toda a humanidade a progredir. Então, mais uma vez, a gente volta a falar em Jesus, quando Jesus também nos diz, né, que nós recebemos de retorno tudo o que nós demos aos outros. Não exatamente com essas palavras, mas a gente sabe que Jesus disse em outras frases: ajuda-te, que o céu te ajudará. Faz a tua parte, dá conta da tua administração. Então a gente precisa compreender essas coisas e nos policiar mais, prestar atenção, vigilância do pensamento. Quem é aqui que não já foi flagrado? Meu Deus, e eu pensei tal coisa que não era. Um engano, né? Às vezes até com uma história, com uma pessoa, às vezes até eu pensei que fulano ia ficar com tal coisa. Quer dizer, nós somos cruéis. Nós somos cruéis demais com os outros. E nós usamos muito a defensiva conosco. Muitas vezes a gente sabe quando está errado, mas a gente arranja uma desculpa, um argumento. Não, mas eu fiz aquilo porque aquilo. A gente tem sempre argumentos para nos defender. Mas a gente tem pedras nas mãos para jogar nos outros. E essa é a tônica da mensagem. Esse adultério proposto no tema de hoje, adultério de Jesus, o adultério e a visão espírita, é exatamente o desvio do pensamento. O pensamento voltado para o mal vai acarretar em ações maléficas. E essas ações maléficas têm como consequência o sofrimento. Então é preciso que nós entendamos que somos usinas geradoras de energia. E essas energias, elas funcionam como raios. São os fluidos, as energias do pensamento. Se nós aplicarmos forças inferiores a esses pensamentos, nós somos capazes até de atribuir formas, cor e cheiros. Se pudéssemos enxergar com os olhos físicos, se fosse plasmado o pensamento. Alguém aqui já leu história em quadrinho? Na minha infância chamava-se gibi. As crianças de hoje chamam história em quadrinho, né? Mas a gente conhecia como gibi. Quem é que não viu em alguma historinha personagem que no balãozinho, ao invés de falar o palavrão, eram símbolos? Caveira, bomba, não sei mais o que, eram símbolos só de coisas ruins, né? Então a gente sabe que aquilo ali era para mostrar ao leitor que aquela fala ou pensamento era do mal. Porque não podíamos ver o pensamento, mas ele era expresso em forma de símbolos. Não é diferente. Se nós pudéssemos materializar os nossos pensamentos quando nós estamos zangados, nós íamos fazer assim mesmo. E se pudéssemos colocar cor, seriam os tons mais sombrios. E se pudéssemos colocar cheiros, teríamos os piores aromas.
Mas o contrário também é verdade. Pensamentos nobres podem ter tons de claridade, de luz, e podem ter cheiros. Tem até uma passagem no livro de Emmanuel, onde diz que daquele pensamento, daquela determinada criatura, dava para sentir o cheiro de manacá, uma flor. De tão coisa boa que era. Então, já pensou que a gente pode estar em nossa casa e as pessoas, cada uma com seus pensamentos, e se forem pensamentos deletérios, o aroma horrível que possa estar em nossa casa? Mas se temos consciência disso, eu quero minha casa com aroma agradável. Então eu vou pensar o que é bom. Eu vou pensar o que é bom. Se por acaso algum pensamento, for adulterado, eu vou combatê-lo. Eu vou rogar ao alto forças para que eu possa modificar o padrão vibratório da minha mente. Então, só quem pode fazer somos nós mesmos. Ninguém pode fazer por nós. É nosso, é patrimônio nosso. E é tão nosso, é tão do Espírito, que desencarnado ele continua nosso. E é por isso que através do pensamento nós podemos nos aproximar dos amores dos adversários. Dos amores, muitas vezes, para matar a saudade, para poder controlar mais essa distância, principalmente daqueles que já estão na parte espiritual. E dos adversários, muitas vezes, quando a gente ainda guarda ressentimentos, para ficar ainda remoendo mágoas. Fulano já faleceu há 10 anos e aquilo ainda está na minha cabeça. Uma mágoa que ele fez em 1930. E está lá ainda, ó. Como diz a gente numa linguagem mais comum, cozinhando o juízo. A gente não consegue se libertar. Então a gente está adulterando a nós mesmos. A gente está modificando essa adulteração no sentido de modificação. Por que é que a gente diz gasolina adulterada? Alguém foi lá e colocou outra coisa lá dentro. Não é assim que a gente usa esse termo? É da mesma forma. Esse adultério é nesse sentido. Né? Então, esse desvio. E quando Jesus diz exatamente fazer a coisa errada. E quando a gente pensa nisso, nesse adultério que Jesus trouxe o exemplo da falha daquela mulher, mas ele quis dizer muito mais. É o pensamento. E o pensamento é quem vai dar margem à ação. Não acreditem que uma pessoa que tenha cometido um delito não tenha sido primeiro planejado mentalmente. Claro que foi. Há pessoas que talvez nem lembram direito, mas muitas vezes, enquanto dormem, o espírito, se já tem esse propósito, vai articular, vai planejar juntamente com mentes que tenham o mesmo padrão vibratório inferior para articular esses planos. E no dia seguinte eu tive uma ideia. Eu amanheci hoje com uma ideia. Articulou tudo enquanto o corpo dormia, o corpo repousava e o espírito trabalhava. E a gente sabe tanto disso que a gente pode fazer o contrário. Antes de dormir, uma prece. Porque nós vamos nos libertar um pouco dessa matéria. E é melhor que a gente se liberte e vá para os nossos encontros mais suaves, mais harmoniosos. E ao chegar nesse mundo espiritual, momentaneamente, enquanto o corpo descansa, que nós procuremos absorver as coisas boas. Para quando a gente acordar no dia seguinte, mas se tão disposto hoje, estou hoje aqui que para mim pode chover canivete, nada vai tirar o meu astral. É tão bom, mas é tão pouco que acontece conosco.
A gente só contabiliza muitas coisas erradas, as coisas que não deram certo. A gente gosta muito de se queixar, faz uma lista das coisas que não deram certo. Quem faz muito isso é de fim de ano, né? As pessoas fazem um balanço de fim de ano só das coisas negativas. Aí faz um resumo, esse ano não foi bom não para mim. Por quê? Porque isso, porque isso, porque isso. E as coisas boas, nós temos que exaltar as coisas boas, porque nós precisamos tê-las como estímulo. Deu certo, que bom, então é nisso que eu vou acreditar. A gente tem que se encher também de muita positividade, porque não é fácil a gente enfrentar as agruras do dia a dia, né? Sendo pessimistas. E onde está a confiança em Deus? Onde está a nossa esperança? Eurípides Barçanufo, para quem já conhece a doutrina espírita, é um nome muito conhecido. E Eurípides Barçanufo, em espírito, nos deixa uma mensagem maravilhosa. E diz exatamente: espíritas, porque conhece a doutrina dos espíritos, não aumentem as fileiras dos desalentos. Nós que já despertamos para as verdades divinas, não podemos aumentar as filas de quem está desesperado. Pelo contrário, aproximemo-nos dos desesperados para lhe levar esperanças. Não fique assim. Dê-lhe tua mão. Confie em Deus. Jesus está conosco. Nós somos muito amados. A dor passa. Levante. Você vai superar. Essas coisas são importantes para todos nós. Nós precisamos disso porque Jesus fez tanto e faz. Levanta-te e anda. Confia. Segue. Vai. Não voltes a pecar. São as recomendações do Cristo para nós. Então é preciso que nós possamos descobrir em nós que temos a essência divina. Nós somos agentes de fazer o bem. Não vamos pensar o contrário, porque também o contrário é possível. Mas se queremos ser felizes, fazer o bem. Não vamos jogar pedra. Não vamos condenar. Vamos acolher, amparar aquele que se encontra prostrado no chão. Muitas vezes materialmente e muitas vezes moralmente. Jesus também nos lembra outra coisa. Os escândalos são necessários, mas ai daquele que for a causa do escândalo. Quando ele diz isso, é porque no mundo em que nós estamos mergulhados, ainda existem os erros, as faltas, os enganos, o joio misturado ao trigo. E por conta disso, ainda é necessário que a coisa errada venha à tona para poder dar lição e a gente consertar. E é por isso que nós vemos tantos e tantos escândalos por aí. E ele diz também outra coisa para todos nós. Se a tua mão, né, for sinal de escândalo, arranca essa mão. Ele quis dizer exatamente da renúncia. Se tal coisa for para prejudicar, é melhor que tu renuncie, que não tenhas, que não faças, para evitar um prejuízo. Então ele fala da renúncia. Ele não fala de cortar a mão, literalmente. Ele não fala de arrancar o olho. Ele não fala disso. Ele está falando, usando dessas coisas com sentido figurado para nos mostrar outra. Para dizer que em muitas situações é preciso renunciar para evitar tragédias. Quem é que já não passou isso dentro de casa? Muitas vezes silenciar por alguma coisa para evitar um fogo maior
serviço é você acolher aquele que está no erro e dar-lhe recurso para ele se recuperar e se refazer. E não condená-lo, porque é usar a misericórdia. A palavra já diz, a misericórdia tem um radical cordis, que quer dizer coração. Então a misericórdia é usar o coração para com o outro. A gente não vai mais esquecer isso. E Deus utiliza de sua misericórdia para todos. E nós precisamos usar a misericórdia para com os outros, para que também sejamos compreendidos, perdoados, amados. Então, que a lição da mulher adúltera sirva para nós muito mais do que para aqueles homens daquela época, no sentido de apedrejá-la e de recuarem, porque se perceberam naquele instante que eles também poderiam estar vivendo aquela mesma situação, de serem condenados, de serem acusados. E aí, quem conhece Severino Celestino, né, da Paraíba, conhece aquele que estuda a Bíblia? Ele tem uma passagem que ele foi estudar a Bíblia, assim, em hebraico, e diz exatamente que a mulher não cometeu o adultério. Ela foi acusada. E segundo as leis da justiça, não sei se tem alguém aqui da área da justiça, se está somente sendo acusado, não quer dizer que é. Só está sendo acusado. É preciso investigar se é mesmo responsável, se realmente aquela acusação procede, né? Então, para aquelas leis da época, onde a mulher era vista como uma coisa assim, que não podia aparecer em praça, nem sozinha, em determinadas coisas, e foi Jesus que exaltou a mulher, lhe dando liberdade, valorizando a figura feminina, foi Jesus quem primeiro fez isso, porque as leis eram muito cruéis, muito duras com a mulher. Então a mulher que possivelmente podia ter sido acusada daquilo, já era para ser condenada. E foi assim que aconteceu a ela, e para aquela época a condenação era o apedrejamento, né? E Jesus sabia tanto disso, conhecia a alma de cada uma daquelas criaturas, sabia exatamente que era o momento de dar a lição. Assim como também ele pôde proporcionar em outros episódios lições maravilhosas para todos nós. Então, nesse sentido, o adultério. E aí eu me lembro, conversando com o seu Cláudio aqui sobre esse tema, se era possível falar um pouco, mas tão pouco, sobre o respeito também, né? As pessoas que têm opções de sexualidade diferente. E a gente sabe que nesses últimos tempos, né, nesses últimos dias, a nossa população brasileira tem clamado às ruas por muitas coisas. Existem até aqueles aproveitadores pedindo coisas descabidas. O mundo inteiro. Né? O mundo inteiro, porque lá fora também está assim. Mas aqui falando em nós, que o Brasil, considerado a pátria do Evangelho, o coração do mundo, não é? O Espiritismo brotou na França para o mundo, mas as coisas do mundo espiritual sempre existiram. Mas aqui ele achou paragens de desenvolvimento, de compreensão, de albergar tantos e tantos espíritos que nos trouxessem grandes contribuições. E falando em grandes contribuições, ficamos sabendo do desencarne ontem de Hermínio de Miranda, né, que trouxe colaborações maravilhosas com livros, e tem um livro dele muito bom, aliás, 2 livros para quem faz desenvolvimento mediúnico, é a Diversidade dos Carismas, e Nossos Filhos São Espíritos, que também dá uma reflexão muito boa com casos. Mas dentre as contribuições dentro do Brasil, né, desses irmãos maravilhosos que trouxeram isso, nós vamos refletir também nesses assuntos que trazem tanta polêmica, que é essa história da homoafetividade
sensibilidade. E o que a doutrina espírita nos oferece em relação a isso? E a gente sabe que Jesus disse que nós não podemos condenar. Que Jesus, Espírito Perfeito, não condenou. E por que é que nós vamos condenar? Né? Então é preciso que a gente veja as pessoas como elas são, espíritos que estão lutando para se desvencilhar das coisas que ainda tanto maculam os nossos espíritos. Outros ainda não conseguiram despertar e ainda estão inebriados com tantas coisas ruins, vivenciando tantas coisas horríveis, né? Vivendo aqui, mas nos vales sombrios dentro de si. E a gente precisa pedir orações por essas criaturas para que elas procurem se equilibrar e caminhem da melhor forma possível. Porque para Jesus importa o bem que é feito. Não importa o credo, não importa a raça, não importa o gênero, não importa a classe social. O que importa é o homem de bem. E o homem de bem, na acepção maior da palavra, em espírito, não tem opção sexual. Então é preciso que a gente procure enxergar as pessoas, o lado bom. Claro que a gente lá dentro tem valores, que às vezes esses valores se chocam com outros tantos, né? E aí a gente percebe, os já estão mais maduros, percebem, meu Deus, nem precisa dessas coisas, né? Para se fazer notado perante Deus, não precisa aparecer desse jeito. Mas as pessoas ainda estão mergulhadas nessas coisas. E a gente tem que pedir a Deus por toda a humanidade. Não condenar, mas recomenda respeito, recomenda equilíbrio, recomenda a misericórdia de Deus para todas as almas que ainda estão tropeçando. E todas as almas que ainda estão tropeçando, nós estamos incluídas nesse grupo. Então vamos pedir a Deus cada vez mais que Ele nos inspire para que nós semeemos a paz e a concórdia nos vales sombrios. Para que Ele afugente bem longe de nós o cansaço, para que a gente dê conta do serviço que temos que prestar. Para que Ele possa cada vez mais nos amparar nos momentos difíceis, onde a gente precisa decidir, escolher, discernir. Mas que o Pai Altíssimo, a gente agradeça a Ele a oportunidade de estarmos reencarnados, porque estamos reencarnados com aqueles que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. E nós agradecemos também a doutrina dos Espíritos, que nos traz as verdades eternas, que fala de nós, espíritos, e que nos mostra cada vez mais que o nosso amanhã depende do que estamos sendo hoje. E que a gente possa semear sempre a paz, a alegria, a caridade, a luz e o amor para todos os campos do mundo, no sentido material ou no sentido espiritual. Que Jesus nos ampare e que jamais esqueçamos que esse adultério trazido naquela passagem evangélica não é para aquela época, é para hoje. Porque a gente ainda tem esse comportamento de encher as nossas mãos de pedra para jogar as pessoas. Que Deus nos ampare e que a paz esteja com todos, hoje e sempre. Mas eu vou perguntar assim: alguém gostaria de fazer
fazer a prece? Alguém quer? Fez? Então, tá bom. Que Deus ampare todos e voltem aos seus lares mais dispostos a lutar no bem e alegres. Nada de cara pesada, levei ali o mau sermão. Não. Jesus é a alegria dos homens.